Eu sou a Dani Machado, você tá no podcast Na Mesa com a Dani, do Bom Gourmet. Eu tô com uma convidada muito especial. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito importante. E eu já ouvi falar, mas o que tem a ver com gastronomia? Gente, tem tudo a ver com gastronomia. A gastronomia é a base disso, sustentabilidade. E não tinha como não chamar para conversar a Gabriela do Quintana. A Gabriela estuda muito sobre isso. Ela obtém muitas informações que a gente também às vezes nem sabe. E ela é preocupada mesmo. E isso faz parte do seu dia a dia, né, Gabi? Ai, faz. Bom, obrigada. Que delícia estar aqui com você. Adoro, acompanho. E acho que essas trocas, assim, que você promove e essas trocas que a gente vem fortalecendo tanto, especialmente aqui no Paraná, é lindo de ver, fazem já é um movimento de sustentabilidade, né? Já é um movimento de troca, de renovação e de ciclo que segue em prosperidade para todos. Então, sustentabilidade, que hoje vira quase uma palavra clichê, vira aquela coisa assim de não ser um ou outro, ou de direito. Sustentabilidade é o equilíbrio, é no sentido de equilíbrio, sem entrar para o universo do clichê, mas olhando para essas trocas, esses fortalecimentos de relações onde todo mundo ganha, né? E isso, no fim das contas, é sustentabilidade. Então, que delícia poder a gente trocar esse assunto que as duas amamos aí de gastronomia e aliar, né, com esse movimento que é natural e que é nosso e que às vezes a gente coloca como se ele não pertencesse ao nosso dia a dia, como se ele não fosse importante ser olhado com o mesmo carinho aos outros detalhes que a gente olha, né? Então, Gabi, como que você imagina que a sustentabilidade entra no meio do gastronômico? Qual que é a relevância disso? E como que, a pergunta acho que mais importante, como que as pessoas conseguem realmente fazer acontecer, né? Porque a gente fala, vamos guardar o copinho, reciclar o copinho. É só isso. Que mais? Bom, então a gente tem, né, duas perguntas. Então, como que a gastronomia e a sustentabilidade se correlacionam? Então, simplesmente considerando que a alimentação, né, claro, depois do ar e da água, mas é o nosso principal combustível de sobrevivência e toda a nossa economia ela é pautada na base da alimentação. Isso já mostra o poder que a alimentação tem sobre o nosso presente e nosso futuro, sem dúvida, né, nosso passado. E aí, quando a gente olha e traz o papel da alimentação e traz esse olhar de sustentabilidade, ou seja, de ciclos que se completem para que eles possam sempre evoluir, quando a gente pega a alimentação e olha para como é o ciclo, o processo de começo a fim desse produto, é quando a gente consegue perceber que sustentabilidade, na verdade, faz parte da prática. Ela deixa de fazer parte, algo deixa de ser sustentável quando o ciclo não vai do começo até o fim e você consegue acompanhar esse processo. Quando a gente já não consegue acompanhar, aí a gente já vai perdendo a forma de viver a sustentabilidade. E daí eu já chego para a segunda pergunta: como é que a gente aplica a sustentabilidade no dia a dia? Então não é uma coisa assim que agora eu fiz, pronto, tá feito, agora acabou. Sustentabilidade, primeiro, é uma relação que a gente tem com o nosso dia a dia. Ela é contínua e eterna. E ela não é uma coisa que tem uma mudança drástica necessariamente. Ela tem um olhar especial às nossas escolhas. Então, na hora de escolher o nosso alimento, eu estou escolhendo um alimento que gera muito desperdício. Gera e é desperdício orgânico. O que você faz com esse orgânico? Você tem um destino correto? Hoje em dia, Curitiba é super privilegiada, abastecida de coletas de resíduo orgânico em residência. Curitiba deve ser uma das cidades mais que tem esse tipo de serviço, né? Sim, porque isso tem muita coisa, né? Muita. A gente é muito privilegiado. No Brasil, eu desconheço qualquer outra cidade que tenha isso. Eu ainda não soube de nenhuma cidade que tenha, mas isso é recente. Então, o Quintana, por exemplo, está com 16 anos, a gente está indo agora 17. Nós não tínhamos isso. E lá atrás, ainda em parceria com, né,
sempre em contato com a Abrazel, com outros restaurantes, com outras instituições que representassem o setor de alimentos e bebidas, a gente já vem olhando e buscando soluções. A Abrazel mesmo, a gente já estudou viabilizar esse projeto de logística para que fizesse esse recolhimento de orgânicos, por exemplo. E hoje, mas é difícil, a logística é o grande desafio. Tem empresa, mas hoje tem privada, né? duas empresas privadas, mas isso é maravilhoso. Porque óbvio. aí já te dá a possibilidade, aí você já pode fazer escolhas mais assertivas, no sentido de, eu escolho um produto que é mais natural, se puder pegar orgânico. Ai, por que orgânico? Porque ele trabalha com um alimento produzindo sem gerar dano para a terra, para o homem, para o ar e para a água, e nem para a gente. Ou seja, quando a gente consome alimentos que são cheios de químicos, cheios de agrotóxicos, cheios de veneno, cara, eu tenho tido tanto contato com o campo, seja produtor, seja apicultor, mas a relação, a base, o início do alimento, e as pessoas estão, os produtores, os cultivadores estão muito preocupados, eu não digo nem desesperados, porque é um pouco de uma realidade futura que eles não veem muita esperança. E aí vem a questão, né, do restaurante, né, que aí é claro que nós como indivíduos temos a nossa responsabilidade já primária de fazer escolhas que sejam inteligentes para a gente, né? E para o nosso meio, claro, para o nosso bolso. Então, tem várias formas. Não é porque é orgânico, porque é limpo, que é necessariamente mais caro. Tudo isso... Mas é mais caro? É um pouquinho, né? Depende. É assim, a produtividade do orgânico, ela, sim, não vai ser... É menor. Não vai ser necessariamente tão regular como a convencional, né? Que eu não gosto desse título, porque convencional deveria ser orgânico, mas como aquela que tem agrotóxico, não vai ter um padrão, não vai ter isso. Então, só aí a gente já tem uma leve perda, digamos, que já traz um custo maior pro produto. Porém, eu sempre digo, assim, o orgânico, além de você estar fazendo com que todos ao entorno do alimento sejam beneficiados, você usa tudo dele. E isso é lindo, Dani. Assim, a gente realmente ter valor e honrar o alimento por inteiro é muito bonito. E eu confesso, não é eu que sou a referência para algumas questões, não de longe fazer 100%. E aí, só para fechar esse pensamento, não dá para a gente querer fazer tudo e achar, eu não consigo fazer tudo, então eu não vou fazer nada. A gente tem que ir fazendo cada vez um pouco mais. E aquilo que cabe a cada um no seu momento. Não nada depende só de um, então em casa depende de um, aí depende da família, aí depende de qualquer referência dos outros. E, às vezes, vai passar uma vida inteira meio que lembrando a outra pessoa. Mas todas as outras pessoas, às vezes, já são contaminadas para melhor e já seguem o processo. Mesmo que, às vezes, tem um ou outro que não fazem. Não é por causa, às vezes, de um ou outro que não percebem a importância ainda, que a gente deixa de fazer. E isso que é muito importante, porque eu ouço muita gente falando, eu não faço, porque daí se eu ponho o lixo lá fora separado, vem o lixeiro e pega os dois juntos. E eu sempre falo, não é porque o outro não faz que você não faz. Em Curitiba tem pessoas que ainda não separam o lixo? Ainda tem, né? Mas chocante é chocante isso. Que olha só, Não, nem cabe na minha cabeça. Então, na minha cabeça tem 2 lixeiras em todos os lugares da casa. E olha só, vou te dar a letra. O caminho são 3. Não precisa mais do que isso. Me explique 3, então, porque eu, na minha cabeça, é orgânico e reciclável. Na verdade, assim... esses dois são limpos. Não, esses dois são limpos. O orgânico e o reciclável são 2 resíduos limpos que você pode colocar à mão, você não vai ter acidente. Sim. E no máximo você vai ter sobras de alimentos que você lava e tá feito. Né? São 2 limpos, digamos, não tem nenhum risco, não tem um contaminante. São os 2 limpos, que é o orgânico, que vai tudo que é sobra de alimentos, e papel. Só não vai papel contaminado, óbvio, mas assim, guardanapo, papel de mão, de cozinha, tudo isso aí vai. E aí o outro, que é o outro reciclável, que é o outro limpo, que é o reciclável. E esse reciclável é importante que seja limpo. Aí tem que lavar antes de jogar, isso, né? E não precisa ser uma lavagem assim, né? Esponja. Não precisa ser muito, mas precisa tirar o resíduo, né? Precisa tirar o resíduo para que ele não
crie novas bactérias e não torne aquele resíduo que era limpo sujo. Porque o que é limpo? É limpo quando ele está livre de qualquer tipo de bactéria. Sim. Então, o que acontece na ponta final dele, né? Vamos lá para o final para entender só o processo. Você vai numa estação de compostagem, uma estação de reciclagem. Curitiba tem 45 estações de reciclagem espalhadas por toda a cidade. A gente já teve outros tipos de estruturas, mas agora vamos focar nessas. Quando você chega lá e vê a forma que eles trabalham, então é uma organização, é tudo muito... Então, você é muito organizado, você tem as estacas todas, né, já prensadas de material reciclado, que é reciclável, ainda não é reciclável, ainda não é reciclado. E aí, quando você tem aí você tem a esteira e as pessoas que estão do lado fazendo a seleta do resíduo, do reciclável. Então, aqueles plásticos, por exemplo, de chips, não é recicla, né? Não. Então, tem um monte de plástico. Aí, eles mesmos separam e já fazem essa seleta. Mas se chega lá um pacotão, no saco azul já, que é o saco diferenciado, de um monte de coisa limpa. Tem papelão, tem umas latas secas, mas tem lá uma caixinha de leite condensado aberto e uma coisa ali, e misturou, e lambuzou, e criou. Isso tudo, todo esse montante vai para aterro sanitário. Ah, que Então, dó. o que acontece? Então, a gente tem duas estações primárias, a reciclagem e os aterros, né? E o aterro é um dano muito grande. E aí, Curitiba ainda não é, nem o Paraná, assim, o nosso entorno, ainda não é bem estruturado para ter aterros de uma forma legal, igual o Japão tem. A gente não tem. Muito, muito longe, né? Em áreas ainda que cresceu muito, é totalmente irregular, sérios problemas de contaminação do lençol freático, né? A contaminação aérea, a contaminação da região, enfim, isso é um problema sério. Então, tudo que a gente puder evitar para lá, que é o lixo, é o que a gente quer evitar. E para isso que a gente foca. Então, tem que ter esse terceiro recipiente para o lixo, que é o menor de todos, é aquele pequenininho, que é o menos que você quer. E aí você tem um limpo só de alimento, que você pode fazer tanto... Ai, mas eu não tenho uma empresa aqui, eu não contrato, não pago R$50 e a empresa vem pegar para mim. Né? Eu quero jogar junto com o lixo lá que coleta lá. Mesmo assim, é melhor você fazer essa separação, porque daqui a pouco vai chegar a hora de que o ciclo vai precisar ser aprimorado. E se você já faz a prática de separar, e mesmo que lá ainda pode ter uma mistura desse lixo, que é lixo mesmo, e do orgânico, daqui a pouco a gente vai ter essa separação feita. Então, quanto antes cada um faz o movimento mais limpo de todos os processos, daqui a pouco, quando a gente consegue implementar um processo melhor, como vem acontecendo, reciclagem já vem melhorando muito no Paraná, a compostagem, a gente aqui em Curitiba, como eu falei, tem essa evolução. Esses movimentos vão cada vez aprimorar, daqui a pouco entra na lei, precisa. Então, é muito legal quando a gente, sem precisar ser pressionado porque alguém mandou, a gente entende a responsabilidade nossa, de ser humano, de estar nesse planeta. A gente tem que agradecer primeiro pela vida. Faz todo sentido. Temos que estar aqui. A gente tem que fazer a nossa parte. Nós somos parte da natureza. Nós somos os seres pensantes dentro da natureza que precisa ajudar a esse planeta a ter respiro, a funcionar da melhor forma, para oferecer pra gente o melhor. E voltando para a gastronomia produz muito lixo, né? Muito. Então, muito. se os restaurantes já fizerem essa separação com 3 etapas... Olha o que já vai ajudar. Isso é enorme. E aí, assim, por exemplo, eu tenho, como eu tenho parceiro já desde o começo, não tenho ainda as empresas de Curitiba, como eu faço desde o começo, antes de ter isso. Mas você foi uma pioneira, não foi? Eu sou uma pioneira. Eu tenho um pessoal que faz isso pra mim, uma pessoa. E ele ainda vive disso. Eu já não precisaria fazer. Mas a tua compostagem tá lá também no restaurante, né? Hoje eu tenho lá uma demonstrativa. Então, o que aconteceu? Esse foi o primeiro passo importante lá dentro do Quintana, a gestão de resíduo. Eu entendi que se eu não tivesse uma gestão adequada de resíduo, eu não cresceria como, né, com certeza, pessoa empresária, mas certamente como empresa, da forma cada vez mais... Eu não estaria num caminho cada vez mais crescente, porque uma hora
essa é uma responsabilidade de cada um e com certeza da empresa. Uma hora isso tem que ser... A gente tem que assumir as responsabilidades que são nossas. Não tem o que fazer, né? O Quintana tem 16 anos. É. Quando que você começou a entender isso? Já Porque no primeiro ano. Você já abriu com esse foco? Não, eu não sabia que era tão ruim. Quando? Deixa eu contar só essa experiência. Então, primeiros 6 meses, aquela loucura de abertura, né? E ainda era um conceito que o pessoal... é restaurante orgânico que traz, né? Tinha como base os alimentos orgânicos, mas tem essa coisa de cultura. Curitiba não quer isso, então já era uma coisa estranha. Orgânico não tinha uma clareza do que era orgânico, que é livre de agrotóxico, não tem veneno, é um produto produzido da forma tradicional. O teu produto lá base é 100% orgânico? Não, é difícil não você tem, conseguir fazer qualquer coisa 100%. Né? Então, assim, eu que falo, você consegue? O caminho do meio é onde o equilíbrio fica. Se você vai para um lado, é muito difícil. Aí você tem uma e outra insustentabilidade também, né? Claro, ou uma... Né? Aí tem que ser uma coisa muito pequena. No nosso caso, que a gente tem um volume grande, tudo que a gente pode ser orgânico. Então, vários grãos, hoje em dia, arroz, feijão, farinha, né? Milho, que ainda é difícil e está cada vez mais difícil. Quem consegue milho orgânico, agarra-se agora, porque está cada vez mais difícil. Milho daqui a pouco não vai ter mais orgânico, porque a contaminação é tão rápida. Contamina pelo vento, né? Vento, e é assim, eu estive lá em BH e eles me levaram numa... Chama plantação mesmo de milho? E era um milho crioulo, coisa mais linda. Só que o vizinho usa agrotóxico. Então, eles estavam ensinando o vizinho a não usar o agrotóxico para não prejudicar a plantação deles de milho crioulo. Isso é muito importante. Né? E aí a gente vai aprendendo sobre essas relações e criar barreiras. Então, o universo do campo também vai precisar cada vez estar buscando recursos e tecnologia. E com certeza, esses ciclos de conexões para se fortalecer com ideias que sejam cada vez mais agregadoras para todos, né? Esse caminho de que, um ganha um monte, é o grandão e vira o todo-poderoso, infelizmente, vai estar cada vez com mais dificuldade, porque... Né, eu acredito muito, eu tento pensar muito, daqui a 20, 30, daqui a 50 anos, talvez eu nem esteja aqui, mas como é que serão as coisas lá? E o que eu visualizo é que quanto mais a gente consegue fazer esse fortalecimento de menores, mais de muitos menores, muitos bons menores a gente cadeia, tem. Né? E aí o fortalecimento, né, acaba... Então todo mundo cresce um pouco mais, todo mundo se beneficia um pouco mais. Mas é ir contra um movimento que vem durando quase aí, né, 70 anos, 80 anos, de realmente um acelerar e virar gigante. Sim. E por isso que eu acho que a gente, assim, não é nenhum extremo a gente tentar buscar a calma, né? Esse tem sido o meu movimento. Como que eu consigo buscar um pouco mais de calma pra gente não... Você faz yoga, se acelerar, né, tanto. Você é da paz. Mas é difícil. Eu tô sentindo, eu estou num momento assim que eu percebo, Gabriela, tem tanta coisa que eu quero fazer. A gente tem tanta oportunidade. A nossa riqueza como Brasil, como nação, como cidade, né, que a gente estava falando, essa coisa do Paraná, e como cidade é muito grande. Então, eu acho que se a gente, cada vez, esse movimento, ele só se espalha por aqui, né, Dani? É muito lindo de ver essa união, isso que você faz. Tem muita gente engajada, né? É muita gente engajada, e é um movimento realmente... crescente e que vai se espalhando. Eu acho que esses dias eu estava conversando também com o pessoal que veio de outros estados, e aí a gente teve essa referência, esse movimento lá no Pernambuco, lá atrás, né? Começou ali os meninos todos se unindo e mostrando a força, assim, da união, ao invés dessa pressão. Eu estava em Pato Branco e foi isso. A menina falou, aqui ainda os restaurantes se competem. E eu falei, calma. Daqui a pouco eles vão perceber que, ao invés de se competir, eles podem se ajudar, eles podem se fortalecer, reconhecendo, né, a força do outro, vendo como pode, ajudar. Isso faz com que os nossos clientes estejam cada vez mais bem servidos, mais bem educados de informação e de ver
que todo mundo melhora, porque Curitiba vem evoluindo muito nessa questão também, os curitibanos, né, eu digo mesmo quem vem de fora, né, Curitiba cresceu muito, e as pessoas estão muito abertas a opções diferentes de antigamente, que a gente tinha curitibano era muito mais restritas opções. Você vem abrindo esse universo para muita gente também, né? A gente vai escutando, a gente vai vendo, a gente vê... E olha as ofertas que temos hoje, né? Não tem é? muita opção, mas ainda tem um espaço enorme, tanto de opções e quanto desse processo de evolução, né? Eu acho que a gente tem que ficar com essa antena. Restaurante igual o teu é meio que único também, né? Você, além de pioneira, você tem um restaurante que é muito... Gente, o restaurante da Gabi, ele... Ecogastronomia cultural. Uhum. Chique, eu nunca ouvi, né, nenhum outro restaurante se dedicar a esse hobby. Uhum. Mas ele é um restaurante que você entra no meio do batel e você, meu Deus, onde eu estou? É uma calma. Comida saudável. Você sente comida saudável lá. Super. Quando você come, você sente assim, nossa, eu tô saindo bem. Comi bem. Eu me nutro no Quintana. Não tô saindo pesada. Né? Você pode comer. E estava me contando que quando você abriu, em 6 meses, você já sentiu essa necessidade. Isso. Apesar de já ter a ideia de ser um restaurante de comida saudável. Esse movimento todo, assim, essa questão da saudabilidade já veio do começo. E isso é uma questão que a gente vem, assim, aquilo que a gente tem disponível é o que a gente vai escolher, né? Então, trazer uma alimentação saudável, disponível ali, né? Isso eu quero dizer, cada vez mais grãos, cada vez mais universo vegetal, para equilibrar, né? Que a gente possa comer de tudo sempre, mas para trazer equilíbrio é importante a gente abusar do universo vegetal. Isso ajuda muito a trazer equilíbrio aí para, né, para nossa, aí a carne, o peixe, enfim, todo o restante é importante. Mas o Quintana, ele vem dessa vontade de trazer diversidade, opção, para poder escolher, eu quero um pouco disso, um pouco, né? E aí eu comecei contando ali, até entrei para outros assuntos, mas já com... Então, essa questão de saúde e sabor, e daí tem que ter isso, ter opção e ter sabor, né? Então, essa coisa de... Lá no Quintana, o cultural veio muito para poder trazer essa riqueza do mundo todo de sabores, mas usar sempre os produtos locais, né? Então, eu tinha, né, foram 15 anos no exterior, e daí, fora esses 15 anos, eu tive amigos do mundo inteiro, e a gente cozinhou muito, a gente fez muita coisa juntos, ainda que a minha formação seja hoteleira, né? Eu sou mais das pessoas do que do alimento antes. Primeiro vieram as pessoas, a questão de gestão das pessoas, depois veio necessariamente a cozinha, né? Então, eu fui vindo de fora para dentro, e daí, claro, me apaixonei, mas essa diversidade de sabores do mundo, aliado aos nossos produtos locais, orgânicos, dos parceiros, né? E fazendo essa ponte de campo-cidade, é o que traz a gastronomia do Quintana ali todos os dias. Mas eu comecei contando que era lá no começo, aos 6 meses que eu ia lá, então a gente os primeiros, né, começo é sempre desafiador, e aí eu trazia o lixo lá daí no final, serviço e tal, e aí eu sempre gosto de acompanhar todas as etapas, gosto de pelo menos, né, a gente sempre tá junto para ver como que tá acontecendo, e aí beleza, a gente, né, o lixo tava lá na frente, aí voltava, fazia encerramento das coisas, e quando eu voltava lá na frente, aí já tinha passado carrilheiro aberto, já tinha passado morador de rua, que tinha mexido, e o cachorro já virado, e aí quando eu tava saindo, estava passando o lixeiro, então já era quarta, refazendo um trabalho, tendo que juntar o que dava, e o pior, todo o próximo serviço a gente tendo que limpar um monte, lavar aquela calçada todos os dias, aquela lixeira, e limpar. Então eu estava gerando num trabalho, um retrabalho de mais outras 2, 3 opções. Eu falei, gente, não é possível, como que eu melhoro isso? E aí, então muito tempo, mas o pessoal passa, tal. Eu falei, bom, então a gente foi em equipe, a gente foi trazendo o que é que a gente pode fazer para ajudar o outro a fazer melhor, né? E é um pouco disso, aquela coisa, eu sempre falo, né? Se você está apontando para alguém, se alguém está fazendo alguma coisa que não é boa para você, o que você pode fazer diferente para inspirar o outro, né? Então, apontou, pode saber.
né? E o outro é Deus. Tem a fé de que vai resolver, mas não é o outro que vai resolver, é você que vai resolver. E aí veio essa questão, o que a gente pode fazer? E a gente foi melhorando, então vamos melhorar o nosso resíduo para ele entender que esse é limpo e e aqui não vai ter isso. Então eu já entendi que churume, que gera sobra de alimento, não podia estar com todo o resto, porque fura, vaza, fica feio pro lixeiro pegar aquilo. E eu honro demais os lixeiros, porque é lindo de ver, né, o trabalho que essa galera faz, mas que assim, a gente às vezes não passa, não olha. Cara, faz se parte não fizesse, do nosso ciclo. todo mundo ia olhar, né? Se não tiver o lixo retirado, a gente não tem vida. Não. Simples assim. Então é muito legal. Então foi nesse processo que a gente foi, e assim segue até hoje, que a gente vem aprimorando os nossos processos internos, olhando de que forma que eu faço com que o outro entenda que aqui não é para mexer. Então, se passa o carrilheiro hoje, ele já vai pegar tais, ele já vai pegar tudo, porque já está separado, sua casu tem que estar correciclável, e o outro é o descarte, que seria o lixo. A compostagem, nós temos uma bombona separada, que é, né, nas baldes, e que a gente vai, à medida que vai enchendo, a gente separa. E daí, no nosso caso, lá, 2 vezes por semana, o seu Antônio, que é da Aleixo Compostagens, ele retira essas bombonas e deixa as limpas, e a gente faz esse ciclo. Então, todo o processo todo guardanapo, toda sobra de alimentos, que isso tudo acaba indo, né, com exceção, claro, ao óleo separado, o óleo vai para a terceira questão, mas o restante é tudo para um processo de compostagem. Aí lá na estação de compostagem que ele faz, e que é esse trabalho que a gente faz já agora com ele, é isso aí, comecei com ele fazendo as compostagens lá no Quintana, na verdade com um engenheiro agrônomo que montou toda a estrutura para que ela estivesse segura, e eu estive com ele mais ou menos 8 anos, e quando ele foi para São Paulo para fazer um projeto também todo de sustentabilidade, o seu Antônio deu sequência e segue com a gente, então, até hoje. E aí, a gente faz hoje essa demonstração. Então, alguém quer minhoca para fazer sua compostagem em casa? Conta com a gente tem minhoca. A gente tem humus lá atrás. Eu quero humus. Então, vem, mas eu vou te ensinar a tirar o humus, porque é interessante a gente fazer os movimentos, participar um pouco dos processos, a gente dá mais valor. E as pessoas têm curiosidade? Vão atrás? Super. É igual... Restaurantes também? Sim, isso. A gente tem muita escola, grupos também de empresas que até eu comentei, né, que a gente teve recentemente também visitas, mas empresas que também tenham ou estímulo de aprimorar. A Electrolux sempre foi muito parceira, por exemplo, então eles têm dentro da empresa deles esse trabalho muito forte de sustentabilidade. E aí eles vão em busca de outros parceiros para fazer workshops. Então eu sempre digo que sustentabilidade não é só você assumir a responsabilidade de fazer parte, né, da sociedade como uma empresa, né, dentro da empresa, eu digo sustentabilidade dentro da empresa, mas e às vezes a gente acha que é só um investimento, porque custa para fazer o processo de compostagem? Custa. Não é barato. Mas a longo prazo, esse custo, então, quando você perguntou do orgânico, esses custos, eles são muito menores. Então, assim como o orgânico a longo prazo vai nos deixar mais saudável e a gente vai precisar de menos limpeza de metais, limpeza de química. Puxa, tem uma veneno que deu alergia. Você não vai ter muito desses problemas. Então, você reduz custo a longo prazo. Então, é mais caro? Eu não acho. Eu acho que, na verdade, o melhor caminho, no sentido de precisamos fazer com que seja mais acessível para todos. Sim. E para isso a gente tem que dar um shift, uma pequena mudança na cultura, no sentido de a gente é capaz, a gente consegue fazer, claro, mas precisa produzir mais, precisa ter uma demanda, e está aumentando, né, um pouco. Isso tudo vem, eu me lembrei agora, pensei no feijão, né? O feijão também é um movimento, uma bandeira que eu levanto, e que é um alimento super sustentável, porque o feijão também é o cultivo de leguminosas em geral, que inclui o feijão e as tantas variedades brasileiras. Tem um pote de mini feijões orgânicos que lá do Quintana eu não fiz ainda. Pois então acho que hoje é dia de chegar, põe de molho
E amanhã, e faz um feijãozinho. Ai, que delícia. Eu adoro fazer aquelas bases, assim, para feijão, eu gosto muito de guardar a raiz do coentro e daí fazer aquelas bases tailandesas, mas para temperar feijão. Então, você guarda a raiz do coentro, você usa o coentro para o que quiser ou congela. Mas a raiz do coentro, né, lavo ela bem, deixo ela de molho, geralmente gosto de deixar ela só com um toquezinho, só para limpeza, um pouquinho só de higienização dela. Ponho com vinagre, mas... E aí, você bate ela com alho e cebola. E aí, pode pôr um pouquinho de óleo mesmo, não é nem azeite, um pouco de óleo. Faz uma pasta. E aí, você refoga isso. E aí, bota esse feijão remolhado e deixa ele cozinhar. É maravilhoso. E daí cozinha rápido, né? Ele cozinha rápido. Pequenininho. Na verdade, eu gosto... eu cozinho o feijão separado e depois eu faço. Até eu falei, e daí cozinha não. Cozinho o feijão, só ele. E aí eu tempero sempre o feijão depois de cozinhar. Uma delícia. E quanto ao teu caso com as abelhinhas? Eu acho que eu não me lembro de ninguém antes de você colocar caixinhas de abelha. Caixinhas não. Mas caixinhas não? Caixinhas ninguém tinha posto, realmente. Não é? E é outra coisa, que assim, tem restaurante, tem que ter abelha. Mas naquela época que você colocou, a gente pensava, meu Deus, tem abelha no restaurante, eu vou levar ele uma picada. E não, né? E é tão lindo, né? E eu falo que tem restaurante, tem que ter abelha, no sentido de 75% da polinização do alimento do mundo vem das abelhas, né? Ou seja, a gente, elas realmente, a gente já, hoje em dia, eu acho que já está bem claro a informação do quão importante as abelhas são para o nosso meio ambiente. Mas foi a Manu Bufara que me apresentou num jantar, ela me chamou para... Ela sabia já que eu gostava, até porque eu já estava em contato aqui na época, o seu Gonzaga, que foi uma pessoa super importante, já partiu aí há 8 anos, mas participou muito do processo de apicultura do Paraná e também da meliponicultura, e aí a Manu me chamou primeiro ou segundo ano do restaurante dela, para fazer que ela ia fazer um jantar de mel e fez os meles de Guaraqueçaba. Ela tinha parceria já com o Nininho, já estava conhecendo. E eu falei, uau! E foi ali, acho que foi no primeiro ano dela. Foi ali que eu falei, eu não acredito. E aí eu pensei, como que eu, que estudei faz tempo, tanto... Né? Ela tá com 15 anos de restaurante, 14... É isso, faz uns 13 anos. E agora que tá na moda de conhecer mel de abelha nativa. Não, e daí eu falei, nossa, e aí eu fui mergulhar nesse universo, e daí comecei a trazer as abelhas. Que legal. Depois veio o projeto também da cidade, é muito legal, porque realmente poliniza. Então, as abelhas são uma forma de a gente estar conectado, assim, com essa vibração da natureza. É diferente. E a gente já sabe, né, que assim, às vezes a gente tá meio estressado, tá no centro urbano, né? Querendo ou não, centros urbanos, eles têm uma energia frenética. Nunca as coisas param. Então, a gente já sabe, acho que todo mundo, né, por experiência pessoal, quando a gente vai pra praia, quando vai pra natureza, como a gente restaura, como a gente consegue se sentir um pouco mais tranquila, não é? Então, sempre que a gente, assim, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas de lugares, a gente ficar curioso, não porque eu gosto de conversar com as pessoas sobre isso, não é porque, você não faz, não importa se não faz, importa é que a gente vai cada vez mais olhando e talvez juntos entendendo qual é o movimento que a gente faz que seja cada vez mais benéfico para o planeta, uma vez que a gente entende já hoje, tem dados, é científico, de que os ciclos, eles, se são interrompidos, eles vão acabando, né? Assim como um rio, né? Eu estava recentemente lá no Alagoas. Cara, o Rio São Francisco, é chocante de você ver o processo do mar entrando no rio, e já dizia Luiz Gonzaga, né? Mas do mar entrando no rio e a gente perdendo tanta diversidade por causa da perda, do enfraquecimento do rio, do enfraquecimento das águas, do enfraquecimento da terra, do enfraquecimento dos nossos... das nossos recursos, e nós somos natureza, né? Nós temos o mesmo ciclo, né? Nós fazemos parte desses ciclos. Então, eu acho que a gente cada vez buscar mais essa, em vez de fragmentação, essa integralização. A gente fazer com que os processos estejam cada vez, né, mais alinhados com, né, o nosso entorno. E o Quintana traz isso, essa vontade. E o mais interessante...
É um movimento super, claro, orgânico, e tem muitas coisas que, às vezes, tem momentos que eu penso, ai, meu Deus, que loucura, sério que eu tô fazendo isso agora? Porque agora a gente tá no movimento de equipe, de pessoas, assim, claro, sempre esteve. Isso é a minha paixão, eu acho que essa lida com as pessoas, acreditar na nossa capacidade, acho que é um exercício que eu venho fazendo sempre comigo, nessa jornada aí, né, nessas 45 do primeiro tempo, né? E vem essa próxima jornada que eu fico pensando como que as pessoas que estão ao redor, e principalmente assim, os profissionais do nosso setor, que são... Cara, hoje em dia a gente tem o espaço para fazer a gastronomia e o alimento, né? Não é só a gastronomia, mas assim, o poder do alimento. O Brasil pode ser o melhor, um país muito forte se a gente olhar que daqui a 20 anos o mundo vai estar precisando muito mais de alimento. E se a gente não cuidar hoje para poder fazer as nossas escolhas e para poder fortalecer o nosso país, a nossa nação, o nosso entorno, cada vez com mais capacidade para segurar o futuro que está vindo aí, né, é agora que a gente age para isso. Então eu fico muito entusiasmada com hoje o movimento da equipe, todo mundo indo fazer curso no Sebrae, indo fazer investimento de seres humanos, de recursos humanos, porque volta e meia eu ouço o termo mão de obra. E o termo mão de obra é um termo que ele já expirou, ele já não existe mais. Já é um termo outdated, né, que se diz, né, desatualizado. Então, acabou a era industrial. Claro, você está lá numa fábrica, beleza, talvez você precise realmente, mas ainda assim, daqui a pouco você vai precisar que essa pessoa entenda, que ela pense, que ela contribua, que ela traga essa opinião. No lugar, né? E se você não tiver trabalhado isso durante todo esse tempo, você não vai ter as pessoas e vai ter cada vez mais o que eu ouço. Ai, a gente não consegue não consegue mão de obra. Claro que não. Mão de obra está cada vez menor. A gente está entrando nessa era de valor humano. Olha, que interessante. É valor humano, né? Então, isso é necessário para nós. Daí, o que eu vejo de Brasil, né? Então, eu lembro que, né, em todas as andanças, foram 15 anos morando fora. E aí, por exemplo, Tailândia, que... tão linda, abundância, e as pessoas nem falam inglês, só falam, mas ainda preservam a sua cultura, e é um país que 70% da economia dele ainda é pautada no turismo. E o Brasil, como é que a gente se estrutura para o turismo? Como é que a gente está se organizando como nação, e como escolhe a nosso pessoal e nos restaurantes mesmo, como que a gente está trabalhando os nossos recursos humanos para que a gente cada vez mais torne um país de raiz de serviço. Então, a nossa raiz indígena, ela é uma raiz, ela é de acolher, ela é de abrir as mãos. Essa é a nossa raiz originária. Mas a nossa raiz também europeia, e daí de toda essa migração que faz essa beleza de Brasil, ela não é dessa forma. É tudo formal, é tudo mais fechado, é tudo diferente. Não tem essa generosidade que a cultura nativa indígena tem. Então, se a gente não reconhece a nossa raiz nativa indígena, eu tenho na alma o sangue indígena, mas na verdade o que eu tenho é um reconhecimento de que nessa terra onde eu vivo, por mais que eu tenha a imigração, tem lá a Lituânia, tem de todos esses lugares, é aqui que eu vivo, é aqui que eu escolho, é aqui que eu estou. Então eu preciso reconhecer que a minha natureza é de servir, mesmo que seja energeticamente, mesmo que seja porque eu estou no mesmo território, onde isso já fez, né, tão parte dessa nação. E uma vez que a gente vai reconhecendo que isso já é natural, e a gente sabe, brasileiro é muito receptivo, e que a gente vai valorizando isso, e que a gente vai entendendo, né, um trabalho bem feito é aquele onde você consegue evoluir e ser feliz. Perfeito, né? É isso. Então, ficar procurando lugares, ficar procurando preço, isso, tanto o empresário quanto, né, nós como empresários e nós como recursos humanos, como cliente e como colaboradores, né, que prestam serviço, a gente tem que se alinhar melhor nesse caminho e trazer mais, e não ficar numa disputa, às vezes, por falta...
onde não tem valor. A gente tem que entender que nosso valor é servir bem e fortalecer a isso para a nossa cultura ficar cada vez mais fortalecida. Capacidade não nos falta, está provado. Nosso Brasil é muito maravilhoso, mas nos falta trazer cada vez mais estrutura ainda, mais... Pô, olha essa diferença social. Sim. É muito gritante. E aí, é muito difícil. A gente sabe, os preços estão absurdos, a inflação só está aumentando e os salários seguem lá baixo. A gente tem que olhar, remunerar bem as coisas, a gente tem que alinhar o valor das coisas, né? Então tem que cuidar com o que é caro e a gente tem que olhar mais para qual que é o valor disso, o que isso impacta na vida minha e do que eu tô, né? Como é que é esse valor? Que valor é esse? O que isso representa? Ontem eu escutei um valor, taxa. Custa tanto para ele trabalhar 8 horas. R$100. R$100 para trabalhar 8 horas. E às vezes isso é bem pago. Tipo, aí o cara fala, mas óbvio, óbvio como, gente? Mas ao mesmo tempo... Você trabalhar 8 horas e ganha R$100. E ao mesmo tempo, aí tem a outra questão também. Às vezes, R$100 para o que acontece, às vezes é isso. Se a gente não valoriza, se não tem... E valorizar, como, né, sustentar, tudo requer tempo. Tempo, paciência, a gente tem que... Né? Tem que construir. Porque se você quer de imediato, esses R$100 podem ser muito, no sentido de você pega pessoas que também não estão nem aí, que estão tão no universo tão não faz fechado, parte do seu negócio, né? Então, assim, às vezes, sem oportunidade de nada, não vem nada diferente. A realidade do Brasil que a gente vive, às vezes, é muito, né? É uma bolha, mas quando você vai vendo uma outra realidade, você vai vendo que quando as pessoas não têm acesso à informação, não tem como elas estarem informadas. Quando elas não têm oportunidades, não tem como elas terem atitudes melhores. Mas é por isso que quando a gente tem... Além da gente reconhecer, né? Eu sou muito privilegiada, eu sou muito grata por minha vida, minha família, toda a estrutura, todas as oportunidades também que eu tive. Mas o que é que eu faço com isso no sentido de como que outras pessoas que não tiveram todas essas oportunidades, né, podem se beneficiar disso? Como que eu repasso, né, essa... É uma outra consciência, né, Gabi? É. E é fazer parte, né? Como que a gente... Porque também, e não é só, ela tá fazendo isso só pro outro. Não. Fazendo isso para mim também, porque para eu crescer, para eu me realizar mais, eu preciso ter pessoas boas, fortes, pessoas que a gente possa crescer juntos, olhar para a mesma direção. Eu acho essa visão linda, eu acho que faria todo sentido, porque a gente só escuta, né? Não temos mão de obra. Isso. Acabou. Esse aí acabou. É uma nova era. É uma nova era. Muda a ideia. Tanto que, por exemplo, a gente tem lá também, claro, isso vale para mim também, né? Talvez se eu tivesse com toda a equipe, eles, mas a gente também tem dificuldade. Óbvio. E tanto que agora, né, assim, a gente tem lá nossa estrutura muito forte com os pilares, tem pessoas que estão lá há 16 anos, né? E é muito importante, e esse é um trabalho também especial, né? Como trabalhar motivação e crescimento contínuo dessas pessoas. Não é fácil, o caminho de acomodação é muito fácil, tem muitos universos, né? Então, mas essa é a minha... Esse é o meu papel, né? De trazer a direção para onde nós vamos, né? E como que a gente vai para esse caminho com todo mundo desenvolvendo e principalmente sendo cada vez melhor para os clientes, a gente podendo fazer com que todo esse ciclo cresça. Vai refletir em tudo. Mas é muito interessante porque tanto que a gente tem lá um cargo, falei, vamos fazer assim. Vamos sentar, todos nós, e definir exatamente o que é que a gente quer desse cargo. Uma vez que a gente colocar, a gente quer isso, e no sentido de a gente vai, né, também dar a nossa troca, a gente definindo claramente, e aí a gente vai encontrar essa pessoa, ela vai vir. Sim. Então... Aí a gente vai trabalhar com essa pessoa para isso, mas ela tem que ter esse perfil, ela tem que querer crescer. Então a gente define isso, porque senão às vezes fica aquela coisa, qual pessoa? Vem pessoa e não vê alinhamento. Sim. E aí fica mais difícil. Então eu falei, vamos deixar bem claro o que é que a gente quer. E aí vai chegar uma hora ou outra que daqui a pouquinho já a gente tem que aceitar também o tempo das coisas, né? Sim. Não dá para querer as coisas assim, principalmente quando elas são tão vulneráveis. Mas tem que ter uma programação, né? Tem que ter. E aí também a ideia bem...
É. Gabi, pra terminar aqui, que eu vi que você tem horário, senão eu ficava nesse papo aqui, a gente quer conhecer mais de você, né? Porque a gente já conheceu todas as suas ideias e são perfeitas. Nossa, tem coisa que dos 3 lixos, por exemplo, não tava na minha cabeça e faz todo sentido. E eu acho que talvez várias pessoas não pensem assim também. Mas, Gabi, a gente quer saber de você. Qual que é a sua gastronomia favorita do mundo? O que você gosta de comer? Olha, eu falei ali, eu vou dizer que, assim, tailandesa, México e Líbano são 3 que vêm e, óbvio, tem todo mundo falando Líbano ultimamente, gente. Eu sou apaixonada, pra mim. Eu nunca fui, mas eu conheço um pouco da comida. Eu amo que eu conheço, né? Eu tenho um amigão que ele foi minha inspiração muito forte, sempre, toda a minha vida, com certeza no Quintana. A sexta-feira eu falo pra ele, é uma homenagem a você, meu Ai, que delícia! Ele até esteve aqui no Brasil esse ano, foi muito legal. Mas esses 3, eu acho que por causa da força cultural do ato de se alimentar desses 3 países, né? Os 3 têm essa coisa, assim, de, tipo, valorizar o alimento, né? Da terra, reconhecer, valorizar e sentar-se à mesa, né? Eles têm essa troca de... E fora que sabores são, né? Você vê Tailândia, toda aquela, né? Aqueles 5 sabores. O Líbano com essa riqueza, frescor e, né? Pega lá mar e montanhas e esse frescor, a menta, a base dos azeites. Enfim, eu sou apaixonada. Ai, que delícia. E México, né? Então, México assim, desculpa, demais, uma né? só não sei, mas essas 3, assim, Você já vieram em então. mente. E aqui em Curitiba, quais restaurantes você costuma frequentar, que você gosta muito? Ai, Dani, sabe eu vejo que você não é uma pessoa que sai muito pra jantar, né, amiga? Não, daí se você quiser saber de mim, no sentido, Gabriela, como que a sua vida é tão corrida? Porque eu tenho esse compromisso. Você trabalha com muito o e depois você tem as com crianças, as pessoas. né? E são 25 pessoas na equipe. Então, tenho 25 famílias, tenho 2 filhos que daí já me tomam, tenho uma mãe né, minha vizinha, ela mora no meu prédio e tem eu não consigo muito tempo, eu quero honrar por ela. Meu pai também, graças a Deus, que tá aqui, que eu vejo pouco. Então, acaba sobrando pouco tempo pra eu realmente, assim, sair muito. Mas de vez em quando eu saio. Agora, pensei logo, não sei se você já foi no Antorrito, ali no Antorrito mexicano, que fica ali seguindo a... Mas é novo, né? Ele é que eu conheço ele já há muito tempo, porque ele que fazia as tortilhas dos eventos mexicanos que eu fazia. Cara, eu amo comida mexicana, eu preciso ir urgente. Precisa ir, Antorrito, vai hoje. Ele vai ter um evento, inclusive, domingo, agora, pro Dia dos Mortos, que é super legal. Eu vou te mandar. Eu gostei da ideia do evento do Dia dos Mortos. Eu acho que é domingo, ele nem abre domingo, daí é domingo, aí tem várias opções, é uma delícia. Olha, que legal. É bem bacana, eu gosto muito, ele faz, né, todo o processo da tortilha. E aí, quando você tá em casa, você cozinha pra família? Você gosta? Olha, vou dizer que, assim, eu vou contar meu segredo da longevidade e da boa energia. Eu sou mateira, então minhas manhãs são pautadas no mate. Eu amo e resgatou nesses últimos anos, assim, eu estar todos os dias, inclusive por causa dos meninos que estão aí da Sapeco Materia, que estão com esse movimento, né, da Manos Hermanos, e esse movimento de resgate, de cultivo, da melhor qualidade da erva mate, que é nossa, originária brasileira. Então, isso aqui é muito melhor do que um café, do que um chá verde, que tudo tem esse despertar do começo do dia, assim, né, que a gente gosta de tomar um café. Eu deixei o café pro mate e sou muito feliz. E as crianças? E as crianças... Também? Gostam de mate, mas elas não são ainda muito de nem café nem mate. Ainda são crianças, tomam né? suco. Ainda não são disso. Mas o Pedro gosta mais até, mas tomam. Depois que ele já tá lavadinho, eles gostam. Né? Depois que já tá lavado um pouco. A tua filha cozinha com você, né? Daí em casa... minha refeição inteira é o almoço no Quintana. Eu como um pratão bem feito e essa é a minha refeição. E eu almoço tarde, eu já almoço tipo umas 2 horas. Aí, de noite, eu tomo uma sopinha e eu faço tipo faço alguma coisa com eles, uma massinha rápida, uma massa, às vezes um crepe. Faço alguma coisa com eles. Muitas vezes eu tenho um anjo da guarda que me ajuda em casa, que é a Ani. Ela já deixa, às vezes eu já linko com ela, já deixa coisas prontas, às vezes deixa um pouco de mise en place, ou deixa já preparos prontos, mas ela super me ajuda e cobre um monte de coisa disso. Mas quando eu tenho tempo, quando não é essa correria, porque sai da Quintana, já vai cuidar das crianças, a logística, e aí já chega em casa, já é de noite, daí eu gosto de fazer uma
visita para minha mãe, pelo menos dar um beijo na mãe. E aí tem tarefa, tem outras questões que empresário sempre, né, meio que 24 horas sem coisa ali, precisa só dar uma olhadinha. E aí eu faço meu yoga, então começo o dia com yoga e termino nos 2 horários. Eu começo e termino. À noite eu faço, 2 vezes por semana, uma aula inteira de 1 hora. Mas toda noite eu faço lá meu ritual, Sirshasa, né? Fico com a cabeça, concentro energia, faço lá minha meditação, tento fazer um pouco. Nem que seja relaxa isso. 10 minutos. Isso me centra e eu consigo daí me sentir assim. Ok, não entre em desespero, você não fez tudo o que você gostaria, mas vai dar tudo certo e você fez tudo o que você podia fazer nesse dia, tá tudo bem. Aí eu consigo me centrar, a meditação mudou, vem trazendo muito mais qualidade para minha vida. Então, comer eu saio pouco, mas e também cozinhar, agora eu tô com uma chácara em Vitimarsum, que é uma realização de um sonho. E lá agora eu tenho espaço, daí eu não tenho barulho pro vizinho, aí eu tenho feito massa, aí com as crianças eu tenho usado lá para fazer mais esse fortalecimento de contato, de cozinhar com elas, os fermentados que eu adoro. Gabi, a gente já entendeu aqui que você deu uma aula aqui para muita gente. Mas, para finalizar, eu queria que você desse uma dica para quem está começando, para quem tem um restaurante que quer trabalhar, de repente, de uma forma mais sustentável, uma forma que una a sua equipe. Eu acho que isso você já falou bastante, mas para dar uma resumida aqui. Eu acho que a gente buscar apoio é muito legal, né? A gente não precisa fazer tudo. Né? A gente não precisa coordenar tudo. Putz, essa é uma coisa que me move, mas ela talvez não seja o que te move, mas eu posso te ajudar, por exemplo, né, a conversar sobre isso. E a gente tem alguns recursos aqui que aos poucos vão ajudando, mas... Ai, Gabi, eu tenho um restaurante, né? Em casa e no restaurante. 3 recipientes. Fazer essa separação. O lixo é só o que está contaminado. Aí faz um lá de orgânico, né? Ele tem lá só orgânico, só alimento e tal. Se você tem um espaço que você possa fazer o processo de compostagem, eu posso te dar os canais, as pessoas que vão te ajudar a fazer esse processo, seja no restaurante, em outra empresa, ou em casa. Tem contato para isso. Né? Outra coisa que é legal, assim, então, comece com aquilo que cabe. Né? Não queira mudar o mundo, mas comece o movimento e vai trazendo, e não desista. Porque quando a gente começa alguma coisa e daí não dá sequência, e daqui a pouco traz uma outra coisa e daí não dá sequência, dá a impressão de que nada disso funciona. Né? Mas, na verdade, você que não foi persistente. Quando eu falo, só desista quando funcionou. Né? Aí você, pronto, agora não preciso mais me preocupar. Agora a coisa já ela nunca vai funcionar sempre. Sempre a gente vai precisar. Eu volta e meia, tô fazendo foto de resíduo. Falo, pessoal, isso aqui, o que acontece? Daí vem lá, eu entendo que é difícil a gente conseguir essa adesão de uma hora para outra, mas é necessário, então, por exemplo, eu tenho lá um pessoal que faz treinamento sobre as abelhas sem ferrão. Então, alguém que vai e fala sobre isso, de repente isso já desperta um olhar para a questão do resíduo. Tem pessoas que vão... Então, buscar aliança. Né? Gabi, para mim interessa muito essa questão de gestão de resíduo. Olha, é legal fazer a separação desses 3 recipientes, como eu falei. Isso aí me ajuda a ver como está a gestão, inclusive, dos alimentos. Eu já vi muito desperdício, porque daí não é um lixão lá. Eu consigo observar o resíduo e a gente conversar com as pessoas sobre isso. E quando as pessoas passam a ser ouvidas, né, às vezes na equipe, elas também já falam, puxa, que legal, minha opinião importa sobre algo tão simples. O que eu acho sobre isso, eu acho, né? Então, eu acho que essa é uma dica importante. E daí, a gente escolher alimentos cada vez mais... que você saiba quem está por trás dele. Acho que isso só. Puxa, eu só compro em mercado... Revise o processo. Vai um dia, então, no mercado municipal, por exemplo, na feirinha de orgânico, e se abasteça ali. Porque ali tem muitas opções na área de ouros orgânicos. Ou numa feira também. Às vezes a feira é mais complicada se a pessoa não tem o hábito. Mas ali no mercado orgânico, tem estacionamento, você vai lá e aí você vê aquela cores, aquilo lá, tudo sem agrotóxicos, tudo limpo. E se eu não consumir também, o que vai acontecer com esse alimento? E aí você leva para casa. E aí esse é o movimento. Puxa, eu tô com o produto aqui, o que eu faço com isso? E você se
usar isso como uma motivação para ir fazendo pequenas mudanças dentro de casa. Também no restaurante, a gente abusar, num bom sentido, de opções do universo vegetal. O universo vegetal tem que ser valorizado e a gente tem que... E o Brasil é carnívoro. Então, não é que assim de uma hora para outra a gente vai ter boas opções vegetais. A gente tem que construir, tem que ajudar a educar o consumidor, a gente tem que se educar. Tudo começa por a gente de novo, né? Mas eu acho que essas duas, a gente fazer escolhas e fazer uma separação, né, mais adequada dos nossos resíduos já é um caminho. Eu tenho no meu banheiro o lixinho de banheiro e uma sacolinha que fica pendurada ali no coisa de, né, no coisa de água, que é de meu reciclável. Se eu tenho algum papel reciclável, embalagem de shampoo, eu boto ali, eu separo em casa o em limpo. todos os lugares. Em todo. E se é limpo, né? Lembrando, tá um pouco sujo. Aí esse é preferível que você ponha no sujo, mas garanta que o limpo de reciclável esteja limpo, né? Na dúvida, ponha separado. Gabi, muito obrigado. Uau, isso aqui foi uma aula hoje. Tem que replicar isso aqui nas escolas, para produtores, para empresários. Isso aqui foi uma aula, Gabi. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Dani. Obrigada. Obrigada. E até a próxima.